Você já parou para pensar que algo tão simples e natural como uma fruta, que sempre foi vista como sinônimo de saúde, poderia estar secretamente sabotando sua jornada rumo a uma vida longa e sem preocupações? Muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos, confiamos cegamente na ideia de que fruta é sempre bom e que podemos consumi-las à vontade. Mas essa crença, tão arraigada em nossa cultura e em nosso dia a dia, pode nos colocar em um caminho perigoso, aumentando silenciosamente o risco de um AVC, um derrame que pode mudar tudo em um piscar de olhos, roubando nossa independência, nossa memória e a alegria de viver plenamente ao lado de quem amamos. É uma realidade dolorosa pensar que algo tão benéfico em teoria possa ter um lado sombrio. Mas é um segredo que poucos conhecem a fundo e que pode ser a chave para proteger sua mente e seu corpo de um evento tão devastador. Um neurocirurgião renomado levantou um alerta sério sobre 5 frutas específicas que, se consumidas sem a devida atenção ou em excesso, podem elevar drasticamente o seu risco de derrame. A boa notícia é que o conhecimento é poder. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar quais são essas 5 frutas, o que elas têm de especial que as torna um risco. E, mais importante ainda, entender o porquê delas exigirem nossa atenção. Vamos desmistificar o que você pensava saber sobre alimentação saudável e te dar o conhecimento prático e as ferramentas para fazer escolhas inteligentes, protegendo assim sua saúde cerebral e cardiovascular. É hora de repensar alguns hábitos e aprender a cuidar de si de uma forma ainda mais consciente. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode realmente te surpreender e transformar a maneira como você pensa sobre a sua dieta diária, garantindo um futuro com mais saúde e tranquilidade. Vamos começar nossa jornada de descoberta, mergulhando na primeira fruta que, para muitos, é uma surpresa desagradável: a manga. A manga, aquela fruta tropical, doce, suculenta, que remete a dias de sol, a quintais cheios de árvores frutíferas e a sabores inconfundíveis da nossa terra. Ela é amada por muitos, seja pura, em sucos, vitaminas ou até mesmo em pratos salgados, no imaginário popular. A manga é um símbolo de saúde e vitalidade, rica em vitamina C e A, fibras e antioxidantes. E sim, ela tem todos esses benefícios. O problema, e o neurocirurgião alerta para isso, reside no seu teor de açúcar, especialmente quando está bem madura. Uma única manga média pode conter uma quantidade de açúcar equivalente a várias colheres de chá. E o tipo de açúcar predominante nela é a frutose, que, embora natural, quando consumida em excesso, pode ser um grande vilão para a nossa saúde metabólica, principalmente para quem já está na casa dos 60 anos ou mais. O corpo processa a frutose de forma diferente de outros açúcares. O fígado é o principal responsável por metabolizá-la. E um consumo excessivo pode sobrecarregar esse órgão, levando ao acúmulo de gordura no fígado. Um problema conhecido como esteatose hepática não alcoólica. Essa condição está diretamente ligada à resistência à insulina, que é a porta de entrada para o diabetes tipo 2. E qual a conexão com o derrame? O diabetes e a resistência à insulina são fatores de risco poderosíssimos para doenças cardiovasculares e, consequentemente, para o acidente vascular cerebral. A glicose elevada no sangue danifica as paredes dos vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os mais rígidos e estreitos, o que facilita a formação de coágulos e o entupimento das artérias. Além disso, o excesso de açúcar na dieta pode levar à inflamação crônica no corpo. E a inflamação é como um incêndio silencioso que danifica os tecidos, incluindo os vasos sanguíneos do cérebro. Para nós,
que já temos mais de 60 anos. O risco é ainda maior porque o nosso metabolismo já não é o mesmo de quando éramos jovens. Nossos corpos podem ter mais dificuldade em processar grandes quantidades de açúcar. E os danos cumulativos ao longo da vida já podem ter deixado nossos vasos sanguíneos mais vulneráveis. Então, a dica para a manga não é eliminá-la, mas sim consumi-la com moderação, em vez de uma manga inteira todos os dias. Talvez uma fatia pequena algumas vezes por semana, e procure combiná-la com algo que ajude a controlar o pico de açúcar, como um punhado de castanhas, iogurte natural ou queijo. As fibras e proteínas ajudam a retardar a absorção do açúcar. E preste atenção ao grau de maturação quanto mais madura a manga, mais doce e, portanto, maior seu teor de açúcar. Passando para a segunda fruta que exige cautela. Temos a uva. A uva pequena. Fácil de comer. Doce. Muitas vezes consumida em grandes quantidades sem que percebamos. Quem nunca pegou um cacho e comeu sem parar? Quase como se estivesse comendo pipoca. As uvas são famosas por seus antioxidantes, especialmente o resveratrol, presente na casca das uvas escuras, que é elogiado por seus potenciais benefícios à saúde do coração. E isso é verdade. No entanto, o problema aqui é muito similar ao da manga, o alto teor de açúcar e a facilidade de consumo excessivo. Um único copo de uvas pode ter uma quantidade de açúcar comparável a uma lata de refrigerante. E, novamente, estamos falando de frutose, que impacta o fígado e a sensibilidade à insulina. Para pessoas com pré-diabetes, diabetes ou resistência à insulina. Um punhado de uvas pode causar um pico de glicose no sangue que, repetidamente, vai minando a saúde dos vasos. O que acontece é que quando o açúcar no sangue sobe rapidamente, o corpo libera muita insulina para tentar normalizar os níveis. Com o tempo, essa demanda constante e elevada por insulina pode levar as células a se tornarem menos responsivas a ela. Um quadro conhecido como resistência à insulina. Esse estado de hiperinsulinemia crônica e os picos de glicose são prejudiciais para o revestimento interno dos vasos sanguíneos, conhecido como endotélio. O endotélio danificado é o ponto de partida para a aterosclerose, que é o endurecimento e estreitamento das artérias devido ao acúmulo de placas de gordura. Placas essas que, se rompidas, podem formar coágulos e bloquear o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando um AVC isquêmico, o tipo mais comum de derrame. Além disso, o consumo elevado de açúcar pode contribuir para o aumento da pressão arterial. Outro fator de risco primordial para o AVC. A pressão alta força o sangue contra as paredes dos vasos, enfraquecendo-os e aumentando o risco de ruptura, levando a um AVC hemorrágico ou de entupimento. Portanto, com as uvas, a chave é a porção, em vez de um cacho inteiro. Pense em um pequeno punhado, talvez umas 10 a 15 uvas, e, assim como a manga, é ideal consumi-las como parte de uma refeição equilibrada, talvez com algumas oleaginosas ou um pedaço de queijo. Para moderar a absorção de açúcar, priorize as uvas mais escuras pela riqueza em antioxidantes, mas sempre com o controle da quantidade em mente. A próxima fruta na nossa lista é uma das mais populares e convenientes do mundo, e a sua revelação pode ser um choque para muitos. Continuando nossa jornada, chegamos à terceira fruta que merece nossa atenção redobrada, a banana. A banana, tão presente em nosso café da manhã, nas lancheiras, nos lanches rápidos, é um alimento prático, nutritivo e uma fonte de potássio, conhecido por ajudar a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Ela é vista como uma fonte de energia rápida, ideal para atletas e para quem busca um lanche nutritivo.
Mas, como com as outras frutas que discutimos, o alerta do neurocirurgião aqui não é sobre os seus benefícios inerentes, e sim sobre o seu consumo desmedido e o seu impacto no açúcar no sangue, especialmente para nós, que já passamos dos 60 anos, a banana, em particular a banana nanica ou a banana prata bem madura, tem um índice glicêmico relativamente alto. Isso significa que, ao ser consumida, ela eleva rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Esse pico é ainda mais acentuado em bananas mais maduras, pois o amido se transforma em açúcares simples durante o processo de amadurecimento, para alguém que já tem um risco aumentado de derrame devido a condições como diabetes, pré-diabetes, hipertensão ou resistência à insulina. Esses picos frequentes de glicose são extremamente prejudiciais. A cada vez que o açúcar no sangue sobe bruscamente, ele causa uma espécie de estresse oxidativo e inflamatório nos vasos sanguíneos. Essa inflamação crônica e o dano oxidativo contribuem para o desenvolvimento e a progressão da aterosclerose, o acúmulo de placas nas artérias que podem bloquear o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando um derrame isquêmico. Além disso, a flutuação constante dos níveis de açúcar no sangue pode afetar a elasticidade dos vasos, tornando-os mais rígidos e menos capazes de lidar com as variações de pressão, o que aumenta o risco de um evento vascular. A chave com a banana, portanto, é a moderação e a escolha inteligente. Se você gosta de bananas, opte por aquelas que ainda estão um pouco mais verdes. Elas contêm mais amido resistente, que tem um impacto menor no açúcar no sangue. Além disso, o tamanho da porção é crucial. Em vez de uma banana grande inteira, talvez metade de uma. E, mais uma vez, combine-a com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como manteiga de amendoim natural sem açúcar, castanhas ou um punhado de sementes, para ajudar a equilibrar a absorção de glicose. Pense nela como um complemento energético, e não como um lanche livre para ser consumido a qualquer hora e em qualquer quantidade, especialmente se você não vai gastar essa energia logo em seguida. A quarta fruta na lista de alerta do neurocirurgião é a melancia, uma fruta que evoca frescor, verão, e que é sinônimo de hidratação, com seu alto teor de água. A melancia é frequentemente elogiada como uma opção saudável para se refrescar e manter o corpo hidratado. E ela realmente é rica em água e contém licopeno, um poderoso antioxidante. No entanto, o seu lado a ser observado está no seu índice glicêmico extremamente alto, apesar de ter poucas calorias por fatia, devido à sua grande quantidade de água. O açúcar presente nela é absorvido muito rapidamente pelo corpo, causando um pico de glicose no sangue quase tão rápido quanto o açúcar de mesa puro. Este efeito de montanha-russa nos níveis de açúcar no sangue é o que se torna problemático ao longo do tempo, assim como a banana e a uva. Esses picos repetidos de glicose e insulina são um convite para a resistência à insulina, o dano endotelial e a progressão da aterosclerose. Para nós, acima dos 60, cujos sistemas metabólicos podem ser um pouco mais lentos e menos eficientes em lidar com esses picos, o consumo frequente e em grandes quantidades de melancia pode ser um fator de risco silencioso. Não se trata de parar de comer melancia, mas de entender que ela não é uma fruta para ser consumida em porções ilimitadas. Pense nela como uma guloseima, um agrado ocasional, e não como uma base da sua dieta diária. Uma pequena fatia é suficiente para desfrutar do seu frescor e sabor. E, se possível, evite sucos de melancia, pois eles concentram o açúcar e removem as poucas fibras que ajudariam a moderar a absorção. A melhor forma de consumir melancia é em sua forma natural, comendo a fruta em pedaços
e sempre em porções controladas. Por fim, a quinta fruta que um neurocirurgião alerta que pode, de fato, aumentar significativamente o risco de derrame é a tâmara, as tâmaras, muitas vezes consideradas um doce da natureza. São queridinhas em receitas saudáveis, barrinhas energéticas e até em dietas que buscam alternativas ao açúcar refinado. Elas são ricas em fibras, potássio e alguns minerais. No entanto, o grande problema com as tâmaras é a sua concentração extrema de açúcar. Elas são praticamente uma bombinha de açúcar natural. Uma única tâmara pode conter cerca de 6 a 7 gramas de açúcar. E a maioria das pessoas não come apenas uma. É muito fácil consumir várias em uma só sentada, especialmente quando são usadas em receitas ou como um lanche rápido. Essa alta concentração de açúcar, aliada ao fato de serem fáceis de comer em grandes quantidades, leva a um impacto glicêmico massivo. O corpo reage a essa carga de açúcar com uma liberação enorme de insulina. E, como já discutimos, essa sobrecarga repetida no sistema metabólico pode levar rapidamente à resistência à insulina e ao desenvolvimento ou agravamento de diabetes tipo 2, para nós, com mais de 60 anos, com vasos sanguíneos que já podem ter sofrido algum desgaste ao longo da vida. Essa sobrecarga de açúcar é um perigo real. O excesso de glicose no sangue promove a inflamação, o estresse oxidativo e o endurecimento das artérias, criando um ambiente propício para a formação de coágulos e o aumento do risco de derrame. A recomendação do neurocirurgião é clara: trate as tâmaras mais como um doce do que como uma fruta para consumo diário, se for consumir. Faça-o com parcimônia extrema, talvez uma ou duas em ocasiões especiais, e sempre as combine com algo que tenha proteína e gordura, como um punhado de nozes, para ajudar a mitigar o impacto do açúcar. Evite-as em sucos, batidas ou como substituto principal do açúcar em receitas, pois nessas formas a concentração de açúcar se torna ainda mais problemática. Então, exploramos 5 frutas que, embora nutritivas em outros aspectos, exigem um olhar muito mais atento e um consumo consciente, especialmente para nós que já passamos dos 60 anos e queremos proteger nossa saúde cerebral e cardiovascular. A manga, a uva, a banana, a melancia e a tâmara. Não se trata de eliminar completamente esses alimentos da sua vida e privar-se de seus sabores e nutrientes. A mensagem é muito mais profunda e libertadora, é sobre entender como o seu corpo reage a eles. Fazer escolhas conscientes e inteligentes, e buscar o equilíbrio que cada um de nós precisa para viver plenamente. A ideia central é que o excesso de qualquer coisa, mesmo de algo que parece saudável, pode ser prejudicial. No caso dessas frutas, o perigo reside principalmente no alto teor de açúcares naturais e no seu impacto nos níveis de glicose e insulina no sangue, que, a longo prazo, contribuem para a inflamação, o dano vascular e o aumento do risco de derrame. Lembre-se, o nosso corpo, à medida que envelhecemos, torna-se menos eficiente em processar grandes cargas de açúcar. E os anos de hábitos alimentares podem ter deixado os nossos vasos mais vulneráveis. Pequenas mudanças, como controlar as porções, escolher as frutas menos maduras e combiná-las com fontes de proteínas e fibras, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde a longo prazo. Eu adoraria saber a sua opinião sobre tudo o que discutimos aqui. Qual dessas frutas mais te surpreendeu? Você já mudou seus hábitos alimentares pensando na prevenção de um derrame ou na manutenção da sua saúde cerebral? Talvez você tenha alguma dica ou experiência pessoal para compartilhar que possa ajudar outras pessoas. Compartilhe sua história e seus pensamentos nos comentários abaixo.
Sua voz e sua experiência são muito valiosas para toda a nossa comunidade e podem inspirar e ajudar muitas outras pessoas que nos assistem e buscam uma vida mais saudável e segura. Se este vídeo te trouxe informações valiosas, te fez pensar de uma nova forma sobre sua alimentação e te deu ferramentas para cuidar melhor de si, por favor, deixe seu curtir. Isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas, a espalhar essa mensagem tão importante e a continuar produzindo conteúdo relevante para você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal aqui. Você sempre encontrará dicas práticas, informações baseadas em conhecimento e muito incentivo para viver sua melhor vida em todas as idades, com saúde, vitalidade e alegria. Lembre-se, cada pequena mudança que fazemos em nosso dia a dia é um investimento poderoso em nosso futuro, em nossa autonomia e na qualidade de vida que merecemos. Cuidar de si mesmo é o maior presente que você pode dar àqueles que ama e, principalmente, a si mesmo. Vamos juntos construir um caminho de mais saúde, vitalidade e alegria. Viva sua melhor vida, a cada dia,